É para isso que muitas vezes a palavra de Deus serve para nós, para colocar a gente no caminho, para nos mostrar o quanto nós estamos muitas vezes equivocados, enganados sobre a vida e sobre nós mesmos. Mais ou menos dentro disso, queria compartilhar com os irmãos hoje um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Uns 13. No capítulo 13 de Mateus, Jesus ele vai à praia, né? Vai até a margem do lago, e uma multidão vai junto com ele. Para conseguir espaço, ele sobe no barco e se assenta e ele começa a ensinar as pessoas. E ali ele profere várias parábolas, não poucas. Os evangelhos contêm ao todo 30 parábolas, né? E é muito importante a gente entender o porquê e a importância das parábolas na Bíblia. Que o Espírito Santo, que ele nos ilumine e nos ensine enquanto a gente caminha sobre essas palavras. Olha só, no início do capítulo 13, diz assim, ó: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como essa. E ele começa pela parábola do semeador. Quando a gente vai um pouquinho para frente, diz assim, ó, lá no verso 34. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O profeta aqui é Isaías que fala isso. Não, perdão, Asaf. Não está no livro dos profetas, né? É um salmista, mas é um salmista que era considerado profeta. Isso está no Salmo 78, versículo 2. Proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Olha a importância das parábolas, o que as parábolas que Jesus contava nos trazem. Coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ainda, no verso 51, no capítulo 13, ele diz assim, ó: então lhes perguntou Jesus: entendestes todas essas parábolas? Ao que responderam: sim, Senhor. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido, quanto ao reino dos céus, é semelhante ao pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. A importância, aqui Jesus ressalta a importância de nós estarmos sempre prontos para aprender. E aqui ele está falando isso porque a gente já vai entrar na parábola, né, para entender como é que isso funciona, né?
Mas é mais ou menos como se ele dissesse assim para nós: olha, não sejam ignorantes, não sejam cabeçudos, como a gente fala aqui no Brasil, teimoso, não quer aprender. É isso que está acontecendo com o povo daquela época, e vai ficar bem claro. Agora a gente vai para dentro do que é o propósito do nosso estudo. Voltando lá para o verso 10 do capítulo 13, Mateus nos conta assim: então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu, ele, Jesus, responde: porque a vós outros, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes será concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Isso sim é Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. Agora, por quê? Olha o verso 15. Posto que o coração deste povo está petrificado, diz nessa tradução aqui. Posto ou, porque eu falo por parábolas? Porque o coração desse povo é duro. Eles não querem aprender e não vão aprender. Vão ouvir e não entenderão, vão ver e não perceberão e não aprenderão. Como que isso se encaixa na vida da gente? Vamos ver mais um pouquinho. Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Esse verso 15, ele é preciosíssimo, porque o que ele nos ensina sobre a palavra, sobre o ensino de Jesus? Coração duro não aprende. Coração duro não muda. A gente precisa querer mudar. A gente precisa amolecer o coração da gente para que a gente tenha capacidade de aprender, de receber o ensino de Jesus e se converter e aí ser curado por ele. Aí ter uma vida curada. Porque muitas vezes a nossa vida não muda, eu falo sempre isso, é dureza do coração. E aqui a gente lê a Bíblia, lê igual o Cristiano falou, E vou na igreja, mas eu não quero mudar. É isso que está acontecendo com esse povo aqui, é isso que muitas vezes acontece com a gente. Eu estou preso naquilo que eu gosto de ser. Eu estou preso naquilo que eu penso. Por isso que Jesus falou lá atrás, gente, é como um pai de família que tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro, tira coisas boas, tanto novas quanto velhas, e ele está disposto a aprender. Ele está disposto a mudar. E o que a gente tem aqui, e muitas vezes nós somos assim, a gente quer a mudança de vida, mas a gente não quer a mudança de hábito. A gente não quer mudar o nosso coração. E aí? E aí não tem cura. Isso não tem cura. Jesus é claro que ele diz, para que eles não ouçam, para que eles não vejam, para que eles não compreendam, para que eles não se convertam
e sejam curados por mim. O coração duro, ele vai te tirar entendimento, ver, visão, ele vai te tirar a compreensão. Por causa do coração duro, tu não compreende, tu não entende, tu não enxerga. Ele vai tirar de você a conversão. Não vai existir conversão verdadeira para um coração duro. E por fim, você perde a cura. Qual cura? A cura para a tua vida, a cura dos pecados, a cura de tudo. E aí, dito isso, queria passar pela parábola do trigo e do joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. A semente semeada é boa. Entretanto, quando todos dormiam, quando todo mundo estava distraído, ninguém estava vigiando, estava todo mundo descansando, o que acontece? Chegou o inimigo dele, lançou um joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Verso 27. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Olha para o mundo de hoje. Olha bem para o mundo de hoje. O que isso aqui está nos ensinando? Que tem dois tipos de semente, dois tipos de coisa nesse mundo. E o que deixa mais assustado é o seguinte: é que elas são muito parecidas. Muito parecidas. Tão parecidas que Jesus diz aqui, se a gente levar isso aqui, pega, o Senhor que semeia a boa semente é Ele. O inimigo é o diabo, todo mundo sabe disso. E os servos que querem arrancar o joio são os anjos. E ele diz: olha, não vamos fazer isso agora, para que o trigo não seja arrancado junto com o joio. É tão parecido que nem os anjos não vão conseguir ver a diferença. Claro que eles veem, mas só para a gente entender a gravidade disso. Porque quando a gente olha para essas coisas que estão no mundo, nós conseguimos entender a diferença? A gente consegue discernir trigo e joio? Vocês já pararam para pensar nisso? O Senhor está nos ensinando que essas duas coisas, e elas são mesmo, essas duas plantas, quando antes de gerar fruto, elas são muito, muito parecidas. A diferença é que do trigo se faz o pão, do trigo se faz o alimento, e isso é vida, Alimento é vida para o corpo. O joio, na maior parte das vezes, é venenoso, é tóxico. Ele normalmente desenvolve um tipo de fungo junto com essa planta, e esse fungo é venenoso. Vocês lembram quando Jesus fala lá para os discípulos dele, ele diz, a gente estudou isso esses dias atrás, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com esse negócio que isso pega.
Aqui a questão é cuidado com o joio. É muito parecido, é muito igual. Então, o que a gente está falando exatamente quando a gente olha para esse mundo? Se a gente não... A importância do que o Cristiano falou, se a gente não estuda e não lê isso aqui, a gente fica meio cego para diferenciar trigo de joio. E tudo parece muito bonito. Onde que eu quero chegar com isso? Quando a gente vai para coisa, vou dar um exemplo aqui, esotérica, o esoterismo é muito parecido em muitas coisas com o cristianismo. É uma cópia maldosamente colocada no nosso meio. Entende? O inimigo, o que ele planta, o que ele coloca para nos desviar do caminho, é muito parecido com a palavra de Deus. Sempre foi assim. Essa foi a estratégia de Satanás desde lá no começo. Ele pega um pedacinho da palavra de Deus, emenda um outro negócio que não é, aí volta um pedaço para a palavra de Deus, aí ele emenda mais um negocinho, e aí ele torce um pouco um outro, e quando você vê, tu tem ali uma falsa doutrina, uma seita, e tu começa a caminhar naquilo ali achando que é a palavra de Deus. E tu está comendo, ao invés de estar comendo trigo, tu está comendo joio, está comendo veneno. É muito perigoso isso, irmãos. Por isso, a importância da gente mergulhar mesmo na Bíblia. Dentro do esoterismo, estou aqui só usando como exemplo, né, de tantas religiões pagãs que tem, você vai entrar lá, você vai ouvir as mesmas coisas. Praticar o bem, ajudar quem precisa. Essas coisas estão presentes lá dentro. Muitas seitas dessas, inclusive, falam de Jesus. E é muito fácil a gente cair nessa. Entende por que é parecido? Agora, para onde que isso nos leva? Jesus diz assim, ó: deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio, amarrai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O trigo dá fruto e fruto bom, e é lá no final que dá para perceber a diferença das duas plantas, porque o fruto do trigo é mais pesado e ele dobra, e o grão de joio é leve e ele fica em pé. A diferença aparece lá no final. Então, vou lá para o verso 36. Jesus se despediu da multidão, foi para casa, e seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. Eles não entenderam isso. E aí Jesus explica. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e toda boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos. Bem claro, explicado claramente. Então a gente olha para o mundo e a gente pode inclusive ver muita injustiça, muita maldade, muita coisa errada, né? E a gente pensa: pô, Deus, não dá para acabar com isso não, né?
E ele já tinha explicado lá atrás, Jesus já tinha dito, olha, se eu acabar com isso agora, né, vocês que são crentes, né, vão sofrer junto. E eu não quero acabar com vocês juntos. Isso é um copo de água fresca também, a gente tem falado isso várias vezes aí nas últimas pregações, né? Para quem tem medo do fim dos tempos. Vocês percebem o cuidado? Né? Existe uma separação, né? E nós, ou aqueles, né, que são boas sementes, que são trigo, eles vão ser guardados no seu reino. E quem vai para o fogo é o joio. Então, se alguém tem medo da volta de Jesus e do fim dos tempos, tira esse medo do teu coração. Porque, mais uma vez, o próprio Senhor Jesus está nos ensinando que as duas coisas vão ser separadas na hora que os seus juízos se cumprirem. Isso é maravilhoso. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço. Prestaram atenção? Olha a linguagem que o Senhor está usando de novo. Coisas que causam tropeço. As coisas do que a gente tropeça são coisas que a gente não enxerga. Né? São coisas que a gente não percebe, não é verdade, irmãos? Ou vocês tropeçam em coisas que vocês viram? Não. Né? E assim, por que eu estou falando isso? Volta no joio, está no meio do trigo e a gente não percebe. Então a gente tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso, né? E é por isso também que lá em Apocalipse diz que, né, no final dos tempos, o anticristo vai enganar muita gente. Não pensem que vai ser um sujeito ou uma revolução que vai vir assim, um negócio escancarado contra Jesus, não sei o quê. Não é isso. Preparem-se para algo muito sutil, muito parecido com o bem, muito igual, muito... Sabe, que quem não estiver muito firme na palavra vai ser enganado. Por isso que é importante estudar a palavra. Isso protege a tua alma, protege teu coração, define o teu futuro. Se é fornalha ou se é celeiro, se é inferno ou se é céu. A gente brinca com isso. E não é coisa para brincar. Ele tirará do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles, os ceifeiros, os lançarão na fornalha ardente. O joio vai para a fornalha ardente. Bem direto, vai ser jogado no inferno. Agora, não dá para a gente ter na nossa vida um pouquinho de trigo e um pouquinho de joio. Se tu vai olhar, estudar um pouquinho sobre trigo e joio, esse negócio, quando entra no meio de uma plantação, é uma praga. Porque se colher se colher alguns grãos de joio no meio do trigo, e isso for para a produção, e vir parar no teu pão, você vai ser envenenado. E o pão não presta. Perde o pão inteiro por causa de alguns grãos. Dá para entender isso? Então eu não posso ter na minha vida um montinho de grão de trigo, mas tem uns grãozinhos de joio ali no meio. Isso é veneno. E mata. E joga no inferno. Isso é sério. Mas aqueles que são trigo, verso 43, diz assim, ó, então, os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça
Por que é importante a gente estar com a mente aberta, né? Por que é importante a gente olhar para o mundo e ver as coisas que estão acontecendo e ver o que as pessoas estão fazendo e saber discernir o que é bom e o que é ruim, do que é ruim? Porque um pouquinho de joio dentro da minha vida é veneno e o pão não presta. Entendeu? Tem que ser jogado fora. Não dá para comer isso. E está na nossa mão, né? Quando a gente não quer aprender, a gente falou lá no começo sobre um coração duro. Quando a gente tem um coração duro que não quer aprender, né? O que vai acontecer no final? Vai comer joio no lugar do trigo por engano, porque não sabe a diferença das duas coisas. Né? Que tristeza isso! Agora imagina tu chegar no fim da tua vida, né, e tu descobrir que tu andou a vida inteira no engano. Que tu entrou por uma estrada que era a estrada errada. Eu imagino que eu estou caminhando por uma estrada indo para o céu, um caminho que vai para o céu, e quando eu chego lá no final eu estou de frente com a porta do inferno. E agora faz como? Caminho errado. É morte. A gente precisa levar isso muito a sério. Não quer dizer que a gente não possa errar. O Senhor é bom, Ele é longânimo, Ele perdoa, Ele, sabe? Mas Ele também diz o seguinte: gente, vocês têm que querer aprender. Vocês têm que amolecer o coração de vocês. A única forma, assim, não é uma coisa desesperada que agora eu tenho que então aprender toda a Bíblia porque eu não posso mais errar. Não. A receita que Jesus está lá na frente é: amolece teu coração e eu te ensino. Amolece teu coração e eu te ensino. Entendeu? Tu não vai comer o negócio errado, porque o Senhor quer te ensinar. Agora, se eu não deixo o Senhor me ensinar, se eu não quero ser ensinado, eu vou entrar pela estrada errada. Seu João falou, não sei se foi o seu João Cristiano, né? A vara que corrige, né? O cajado que às vezes nos corrige, é humildade, é deixar o Senhor nos ensinar, gente. É uma coisa que, qual é a nossa parte? Né? Eu quero dizer isso de novo, pela terceira vez, para deixar teu coração tranquilo, e o meu também, né? Qual é a nossa parte nisso tudo? Deixar ser ensinado. E como é que eu deixo o Senhor me ensinar? Eu preciso ler a Bíblia. O Cristiano falou, tem que mergulhar na Bíblia. 2, entra na Bíblia com humildade. A gente não pode ter um coração de pedra. Vá à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando eu não vou à igreja, eu rejeito fazer parte do corpo de Cristo. Quando eu rejeito o corpo, eu rejeito também a cabeça, que é Cristo. E por que isso acontece? Coração duro. E deixa eu te dizer bem na prática o que é o coração duro. A minha razão, o meu entendimento, a minha opinião sobre as coisas. O meu entendimento sobre as coisas. Não, porque isso eu sei, é assim. E não o entendimento de Jesus sobre as coisas. Eu preciso me render ao entendimento de Jesus. Por quê? Quando chegar ao final dos tempos, eu, e os irmãos também, eu imagino, que vocês queiram resplandecer como o sol no reino do nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. Gente, essa palavra, ela não é para pôr medo, ela é para te incentivar a amolecer o teu coração, a deixar o Senhor te ensinar, a viver, caminhar em cima dessas letras, viver essa vida, porque isso vai te levar para o céu, porque isso vai te levar para o Senhor. Isso é vida, é trigo, é pão. Amém? Em
nome de Jesus, eu oro que o Senhor faça essa palavra viva nos nossos corações. Para que a gente saiba diferenciar o trigo do joio, Senhor. Senhor, ilumina-nos, mostra-nos, Senhor, porque a Tua palavra nos alerta que é tudo muito parecido, Senhor. Que nós saibamos, Senhor, ouvir a Tua voz, que nós conheçamos a Tua voz, que é a Tua santa palavra, Senhor. Que todo lugar onde ela não for pregada, da maneira como ela é, simples e pura, Senhor Jesus, que nós saibamos reconhecer isso, quando vem joio no meio do trigo, Senhor, que é a Tua palavra. Que nós saibamos reconhecer isso, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e dá-nos um coração humilde, Senhor. Humilha-nos, Senhor. Faz-nos pequenos, Senhor, para que nós tenhamos um coração ensinado, Senhor. Para que a gente não perca a chance de se arrepender e de sermos curados, de termos a nossa vida curada de toda maldade, de todo pecado, de toda enfermidade, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e amém, Senhor.